Então veja só, a palavra do Senhor que nós lemos ali diz assim, no versículo 3, naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Desde que Davi conquistou a cidade de Jerusalém, que antes era Jebus, desde que Davi fez então o seu reino ali, ele instituiu que Jerusalém era a capital da nação de Israel. E isso foi segundo a vontade de Deus. Deus deu Jerusalém como propriedade para a nação de Israel. Vão acompanhando comigo, tá, irmãos? Então, desde que o rei Davi conquistou, e está escrito lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 11, você pode conferir na tua casa, a cidade de Jerusalém sempre foi desejada por todos os povos. Então, sempre houve guerra entre as nações e entre Israel, para que Jerusalém fosse tomada, então, por esses que a desejavam. Depois da crucificação do Senhor Jesus, quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, então, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi dominada pelo Império Romano, foi destruída pelo general Tito, que era um imperador romano, aonde eles invadiram Jerusalém, destruíram a cidade, e o templo foi destruído. E de lá para cá, então, se cumprindo, o que o próprio Jesus falou, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, de lá para cá, a cidade de Jerusalém, então, nunca mais tinha sido possuída pelo povo judeu. O povo judeu foi espalhado pelo mundo, aconteceu a diáspora judaica, o povo se espalhou e eles não tinham mais uma nação, eles não eram mais uma nação. Só que, veja só, depois de vários governos, de vários impérios dominarem sobre Jerusalém, porque depois do Império Romano veio o Império Bizantino, depois veio o domínio árabe, depois vieram os cruzados, o domínio mameluco, ainda teve o Império Turco-Otomano, e depois disso, então, Jerusalém passou a ser dominada, passou a estar debaixo do domínio britânico. Então, a nação acabou. Israel não era mais nação. O povo judeu não tinha mais um lugar para chamar de seu. Os judeus foram espalhados pelo mundo. Mas veja só, depois da Primeira Guerra Mundial, então, o domínio britânico assumiu a liderança da cidade de Jerusalém. E depois da Segunda Guerra, havia assim um pensamento geral, uma comoção, vamos dizer assim, para que Israel voltasse a ter uma terra para chamar de sua. Então, por causa de tudo que aconteceu no Holocausto, das coisas tão sérias que Hitler fez contra o povo judeu, então aconteceu uma comoção, um desejo de que Israel voltasse a ter uma pátria. E alguns lugares, então, foram sugeridos para ser formado um Estado judeu, ou uma nação judaica, onde o povo judeu pudesse se reunir, morar ali e dizer: essa é a nossa pátria. Só que o povo judeu não aceitou isso. Eles disseram: não, nós só vamos ser felizes na nossa própria terra, da onde nós fomos tirados, ou seja, em Canaã, onde agora já se chamava Palestina. E alguns lugares, isso aqui a título de curiosidade eu passo para vocês, alguns lugares foram sugeridos,
pelo governo britânico, então, e os lugares sugeridos para onde eles gostariam de fazer uma nação para Israel, então, foi no Japão, na Rússia, na África, na ilha de Madagascar, na Tasmânia e, por incrível que pareça, aqui pertinho de nós, na Argentina. Só que em nenhum destes lugares deu certo, acredito que pelo mover de Deus, pela mão de Deus, porque Deus não queria o povo judeu em nenhum outro lugar do mundo, a não ser lá na sua própria terra. Amém, irmãos? Então não deu certo. E após, então, a Segunda Guerra, então eles queriam, né, uma terra, eles queriam voltar a ser nação. E em 1947, então, porque daí o governo britânico, ele se achou assim incapaz de tratar sobre esse assunto de guerra, de dificuldade, de discussões entre judeus e árabes, entre judeus e palestinos, e passou esse problema para a ONU. A Organização das Nações Unidas, que tinha acabado de ser formada, a ONU. E aí, então, em 1947, a ONU decidiu pelo plano de partilha da Palestina entre um Estado árabe e outro judeu. Ou seja, eles iriam dividir a terra, né, de Israel, iriam dividir Jerusalém. Um pedaço seria para os árabes e um pedaço seria para os judeus. Mas isso não deu certo, e nessa mesma reunião, então, vamos chamar assim, né, da ONU, o brasileiro Oswaldo Aranha participou da decisão, sendo que ele que era o presidente dessa reunião, o presidente dessa Assembleia da ONU, e através do voto dele, então, ele decidiu que Israel voltaria a ser nação e voltaria então lá para a terra deles, Canaã, que agora era chamada de Palestina. Ficou claro isso, irmãos? Eu estou tentando resumir assim, porque se for falar tudo, não tem condição. E daí então, a partir de 1947, eles assinaram essa lei que Jerusalém, então, ficou sendo chamada de Corpus Separatum. O que é isso? Corpo separado. A cidade de Jerusalém estaria sob controle internacional. Ou seja, ficaria um pedaço para os judeus e um pedaço para os árabes, ou muçulmanos, né? Mas isso não funcionou. É claro que a ainda está em vigor, até o momento agora dessa semana que Donald Trump fez isso, mas em 1948, então, um ano após essa decisão dessa partilha entre judeus e árabes, foi declarada a independência do Estado de Israel, dia 14 de maio de 1948. E os judeus, então, puderam assumir a sua terra. E os judeus que ainda estavam espalhados pelo mundo começaram a voltar. E foram para lá. Né? E começou então a nação de Israel. Para a glória de Deus e para a alegria do povo que serve ao Senhor Jesus. Porque nós sabemos que isso é uma profecia se cumprindo. Né? Amém? Aí, veja só, irmãos, em 1967, isso aconteceu dia 14 de maio de 1948. Agora, em 1967, antes deixa eu falar, em 1948, então dia 14 de maio, eles assumiram a terra, né? Puderam voltar como nação, começou a existir a nação. No dia seguinte, eles já tiveram que começar a enfrentar uma guerra da União dos Países Árabes. E de lá para cá, então, essas guerras nunca pararam. Sempre você vê nos noticiários, né, guerra, terrorismo, tudo isso por quê? Por causa da terra. E daí, então, no ano de 1967, Israel capturou para ele
O pedaço, então, a parte oriental da cidade, que tinha ficado desde aquela ordem lá da ONU para os árabes. Israel, então, nesse ano de 1967, na chamada Guerra dos 6 Dias, as nações árabes se juntaram e foram contra essa decisão de que Israel voltasse a ser nação. Então, dia 14 de maio de 1948, eles voltaram a ser nação. Dia 15 de maio, eles já entraram em guerra. Porque os países árabes não concordaram e queriam tomar novamente tudo que antes estava na mão deles. E daí, como a parte oriental da cidade, naquela partilha lá da ONU, tinha ficado para os árabes e a parte ocidental para o povo judeu. Então eles estavam vivendo, vamos dizer que praticamente juntos, mas separados, porque não concordavam um com os outros, né? E Jerusalém, então, nesse ano de 1967, eles conseguiram pegar, foram invadindo lugares, foram invadindo bairros e fazendo assentamentos. O povo judeu foi fazendo assentamentos nos lugares da Jerusalém oriental, que era dos árabes. E pela comunidade internacional, então, né, a posição de Israel foi contestada, eles não aceitaram isso, tanto que eles não aceitam ainda os assentamentos que o povo judeu conquistou através de batalhas na cidade velha de Jerusalém, que é a cidade, o lado oriental. Eles não aceitam isso ainda. E então, agora vem Donald Trump e muda. Veja só, nessa semana, dia 6, né, de dezembro, quarta-feira agora, nossos tempos, irmãos. Isso aqui que nós falamos, às vezes pode ficar assim muito distante na nossa memória, pensando, mas isso foi há tanto tempo. Mas agora está acontecendo no nosso tempo. Agora você e eu estamos sendo testemunhas do que está acontecendo. Então, Donald Trump agora decide que a capital de Israel é Jerusalém. Às vezes as pessoas podem dizer assim, mas isso não quer dizer, só mudou o lugar. Que na realidade ainda nem mudou a embaixada para Jerusalém. Vai demorar uns 6 meses mais ou menos, para a mudança da embaixada americana sair de Tel Aviv e ir para Jerusalém. Mas a ordem já foi assinada. Então, pela lei, pelo papel, já está decretado que Jerusalém é a capital oficial de Israel. Amém, irmãos? Então, com isso, Donald Trump mudou aquela decisão da ONU de partilha da Palestina entre um Estado árabe e um Estado judeu, que foi assinada em 1947 e que estava em vigor até os nossos dias. Então, por isso que está dando tanto revertério aí, tanto alarde, tanta bagunça no mundo, porque eles não aceitam que isso aconteça. Quem que não aceita? Ninguém. Os únicos que ficam contentes com isso são os verdadeiros cristãos e o próprio povo judeu. Mas os países, principalmente os países árabes, estão enlouquecidos com a decisão de Donald Trump. E por que então? Porque aí, Jerusalém sendo capital de Israel, os árabes vão perder a vez daquele lado que antes pertencia a eles. E vai haver guerras, porque os árabes não vão aceitar isso de qualquer jeito, eles vão lutar contra, né? E por causa dessa assinatura, então, que Donald Trump fez, nós podemos dizer, mais uma vez, o arrebatamento está para acontecer de um minuto para o outro, porque é mais uma profecia se cumprindo. Tel Aviv deixando de ser a capital e passando para Jerusalém, agora o comando está na mão do judeu, do povo judeu. E o que vai acontecer?
tudo está se preparando, conforme a palavra de Deus diz, para que o arrebatamento aconteça, para que a guerra estoure, para que o anticristo se manifeste. Então isso, irmãos, é mais um passo do que está acontecendo no mundo para mudar a nossa história, igreja. A igreja vai ser levada para o céu. Amém? Olha só, e uma coisa interessante também que nós podemos ver aqui, quem sabe você diga, pastora, esses dados históricos aí eu não quero saber de palavra de Deus. Então vamos falar agora um pouquinho do que está na palavra, né? O que nós lemos ali, naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. A palavra do Senhor diz que Deus vai fazer de Israel uma pedra pesada. O que é isso? Todos que se levantarem contra Israel, contra Jerusalém, vão ser feridos. Mas Deus também diz ali, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. E com essa decisão do Trump, já tem 161 países declaradamente contra Israel. Já tem 161. E aí você pode dizer assim, mas o que quer dizer isso? Vai dar guerra, irmão. Vai dar guerra. A guerra vai acontecer. De hoje para amanhã também. Hoje é dia 10, né? Dia 13 vai ser quarta? 11, 12, 13? É quarta-feira? Quarta-feira os países árabes estarão se reunindo para decidir o que vão fazer por causa dessa decisão do Trump. Quarta-feira, dia 13, irmãos. Aí você pode dizer assim, mas eu vivo aqui no Brasil, nada vai me atingir. Você que pensa, meu querido. Tudo que for decidido lá vai afetar o planeta inteiro. Tudo vai afetar tudo. Por quê? Porque é bíblico. Tem que acontecer. E aí a gente vê pessoas que estão muito preocupadas em adquirir, e a salvação fica para trás. Estão pensando só no material e não se ligam nas coisas espirituais que está acontecendo. Esse sinal agora dessa semana, irmãos, é uma coisa espantosa. Ninguém estava esperando que fosse já. Eu confesso que eu não estava esperando para essa semana. Mas já aconteceu, então já é mais um sinal. Lembram que eu falei para vocês em todas as mensagens que o ano de 2017 tinha muito sinal? Dia 21 de agosto aconteceu o eclipse lá nos Estados Unidos, né? Que era o castigo. Dia 23 de setembro, eu preguei várias vezes aqui para vocês a respeito do sinal do Apocalipse 12, o sinal no céu do Apocalipse 12, da mulher vestida de sol com a lua. Lembram dessa mensagem? Amém? E alguns podem dizer, mas não aconteceu nada. Aconteceu sim. Registrado, confirmado pela NASA, confirmado por todos os cientistas, aconteceu. Não foi visível aos olhos, a não ser com um telescópio, com aparelhos mais sofisticados, mas aconteceu. Profecia se cumprindo. E veja só, o ano de 2017, então, aconteceram várias coisas. Primeiro, em 2017, se cumpriram 70 anos do ressurgimento de Israel. Lembram que Jesus falou lá em Mateus 24, dando Israel como símbolo a figueira? E ele disse, quando vocês virem a figueira brotar, e virem todas essas coisas acontecer, fiquem atentos, olhem para cima, porque a vossa redenção se aproxima. 70 anos, a geração se cumpriu. Quando? 2017. Em 2017, é o ano do jubileu. Olha só,
Essa decisão do Trump não é assim uma coisa por acaso, está tudo no controle de Deus. Lá em Levíticos fala a respeito do ano do jubileu. O que é isso? O ano do jubileu, o povo judeu sempre obedeceu essa ordem, era lei de Deus, é a lei de Deus, que de 50 em 50 anos acontece o ano do jubileu, aonde toda a possessão voltava para o seu primeiro dono. 50 anos de que Jerusalém voltou a metade para a mão do povo judeu. E agora, nesses 50 anos de jubileu, está voltando completa. Como que é isso? Por exemplo, se eu tivesse um terreno, precisei vender. Eu, sendo judia, precisei vender esse terreno, fiquei pobre, precisei vender. A pessoa que comprou de mim, dali 50 anos, tinha de me devolver. Lei judaica, lei de Deus. E agora aconteceu isso. Esse ano de 2017 é ano de jubileu. Por quê? Porque fazem 50 anos que Jerusalém, que Israel retomou a metade de Jerusalém, e agora Jerusalém está vindo completa para Israel. Ano de jubileu. Amém, irmãos? Mais uma coisa também que eu ensinei para vocês aqui esse ano, que nesse ano de 2017 aconteceu a comemoração de 500 anos da Reforma Protestante. Quem é que estava aqui no culto de terça que eu preguei sobre isso? Lembram? 500 anos de Reforma Protestante. Várias coisas, irmãos, que eu nem vou citar aqui. Várias coisas aconteceram no ano de 2017. E agora as pessoas podem ter pensado assim, já está acabando, não vai acontecer mais nada. Vem essa notícia do Donald Trump. O que significa isso? Que o Senhor Jesus está voltando. Mais um sinal do arrebatamento. Então nós temos que estar preparados para isso. E eu quero ler ainda para você aqui o que está escrito no livro do profeta Isaías, se você quiser me acompanhar, Isaías 27, versículo 13. 27, 13. Isaías 27, 13. Está ficando claro, irmãos? Hoje a mensagem é tipo uma aula de história, né? Mas é importante nós sabermos disso. Então diz assim, Isaías 27, 13. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Jerusalém, como capital de Israel, dá toda a condição para todo o povo judeu voltar para lá e adorar o Senhor na terra deles, como está escrito aqui nessa palavra. E um detalhe importante, irmãos, que eu falei, acho que foi umas 2 ou 3 aulas antes de nós terminarmos o nosso estudo bíblico, antes de o estudo pegar férias. Vocês vão lembrar, meus alunos, que eu falei isso. Que a título de curiosidade, né? Mas hoje, eu assistindo mais sobre essa informação, eu vi também o homem, no caso, né, que estava falando sobre o assunto, falou o que eu falei no nosso estudo ali, antes de nós pegarmos férias, o que é interessante dizer aqui, naquele dia se tocará uma grande trombeta. Irmãos, pode ser coincidência? Alguns podem ter como coincidência, eu não acredito que seja, porque Deus tem tudo no controle das suas mãos. Trombeta. Qual é o nome do Donald Trump? Trump, em inglês, é o quê? Trombeta. Lembram que eu falei isso no estudo? Que eu disse assim, irmãos, olha só, não estou falando que isso tem alguma coisa a ver,
Mas como curiosidade, eu falei assim, Trump significa trombeta. E agora, olha só, quem é que fez essa notícia aí de que Jerusalém vai ser capital de Israel? Donald Trump. Donald Trombeta. E hoje eu assistindo, eu falei isso, né, no estudo, e daí hoje eu assistindo um vídeo, depois do culto eu vou mandar o vídeo que eu assisti hoje desse homem falando, que ele fala isso, eu vou mandar para vocês no grupo da igreja. Ele falou a mesma coisa, olha só, irmãos, a relação que tem, ele dizendo no vídeo, entre o que está dito aqui, ó, naquele dia se tocará uma grande trombeta. E quem é que tocou a trombeta agora? Quem é que deu essa notícia? Quem é que deu essa ordem? Donald Trump. É assim, como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra agora. Coincidência? Eu acredito que não. Porque Deus tem o controle de tudo, Deus usa a quem Ele quer para fazer o que Ele quer. Então, Donald Trump, ou Donald Trombeta, pode, e eu acredito que foi, usado por Deus para fazer isso. Mas o importante, então, irmãos, é que está se cumprindo, ó, tanto Zacarias 12, que nós já lemos, como Isaías 27, 13, se cumpriu agora nessa decisão do presidente americano. Jerusalém voltou a ser capital de Israel, que na realidade nunca deixou de ser, biblicamente falando, mas para as nações não era. Agora, pela lei lá, pelo decreto que o Trump assinou, agora é. Então nós podemos entender que o mundo está em polvorosa, irmãos. As nações árabes estão desesperadas. E eu até anotei aqui algumas palavras que os líderes dos países falaram, eu anotei aqui para poder passar para vocês. Quer ver o que eles disseram? O representante dos palestinos no Reino Unido, Manuel Hassassian, disse que isso será o beijo da morte entre Israel e palestinos. Os países estão desesperados por causa disso que Trump fez e que está se cumprindo o que Deus falou que ia acontecer. O presidente da Turquia, irmãos, olha só, eu já falei aqui no estudo bíblico, eu não posso afirmar, eu já falei aqui em algumas mensagens, eu não posso afirmar, não estou afirmando, por favor, não entendam isso, mas na minha opinião, é o candidato mais, vamos dizer assim, aquele que tem mais as condições para ser o anticristo. Mas eu não estou afirmando que é ele, tá? Mas é bem possível que seja. O presidente da Turquia, o Erdogan, não sei se é assim que pronuncia, mas é ele. Ele disse que o país pode cortar laços com Israel. E provavelmente vai cortar agora nessa reunião de quarta-feira. Muita coisa vai acontecer. Então eu quero te dizer, fique atento. Olhe no YouTube, veja as notícias de Israel, porque isso afeta nós, igreja. Como que afeta nós, igreja? Para que nós venhamos a nos preparar mais ainda, porque o arrebatamento pode ser ainda esse ano, antes do final do ano. Não estou afirmando, estou dizendo que pode ser. Ou pode ser em 2018. Então eu digo assim, como você está? Você está pensando só no mundo? Você está pensando só em coisas materiais? Ou o teu objetivo é chegar no céu, como nós falamos aqui na mensagem de terça? Felipe falou agora há pouco aqui no louvor, deixe de picuinha, deixe de coisas sem sentido. Irmãos, o que importa é a salvação da nossa alma. Deixe de pensar bobagem, deixe de querer adquirir riqueza, não é mais tempo. Até os menos cristãos, vamos dizer assim, estão afirmando isso. Não é mais tempo de pensar em ficar rico, de adquirir riqueza. É tempo de ver o fim. Eles, como não cristãos, estão dizendo, o fim está chegando. E nós, como cristãos, podemos dizer o mesmo. Não é mais tempo, irmãos, de adquirir riqueza. É tempo de pensar na alma. Aonde você vai passar a eternidade? Você está se preparando? Jesus está voltando. Jesus vem buscar a igreja, porque a igreja não vai passar pela tribulação. Ah, pastora, mas nós podemos ver o início da guerra?
até podemos, mas eu acredito que não vamos ver. Eu acredito que Jesus vem antes. Mas se nós vermos o início da guerra, a guerra em si, a igreja não vai mais estar aqui. Amém? Então você não precisa ficar com medo. Se alegre em saber disso que o Trump fez. Porque é sinal que Jesus está vindo, irmãos. Jesus está vindo nos buscar. Imagine se fosse hoje. Eu queria que fosse hoje. Quero ver Jesus face a face. Eu sempre penso assim, ó. Já perdi meu pai, já perdi minha mãe, sei que eles estão com o Senhor. Mas quando eu chegar no céu, antes de eu encontrar eles, que eu amo muito, né, e amava muito, eu quero ver Jesus. Foi Jesus que morreu por mim. Então a gente tem que ansiar Jesus, querer Jesus. E uma outra coisa que eu sempre penso comigo, hoje à tarde eu estudando isso aqui, eu ainda pensei, Senhor, se o Senhor viesse hoje eu já ia sentir o cheiro do céu. Eu tenho uma vontade tão grande de sentir o cheiro do céu. O cheiro do céu, porque lá é tudo lindo, maravilhoso. Mas o cheiro do céu, porque Jesus tem um perfume agradável. Então anseie isso, queira isso, irmãos. Queira que Jesus venha nos buscar. E Ele está vindo. E olha só, então como o presidente da Turquia, né, falou isso, que pode cortar laços com Israel, ele não pode, ele vai cortar. Ele vai cortar, e provavelmente vai cortar com os Estados Unidos também, porque os Estados Unidos apoia Israel. Então ele vai cortar. E como eu penso, ele é um possível candidato, o mais provável de todos que tem por aí, de ser o anticristo. Porque a Bíblia diz que o exército do anticristo, quando for invadir Israel, é o maior exército do mundo. Quem é que tem o maior exército hoje? Alguns dizem que são os chineses, não são. São os árabes, é o Islã, são os muçulmanos. Israel vai ser invadido pelo anticristo e seu exército. E provavelmente vai ser a Turquia. Alguns dizem que o anticristo é o Papa. Não é verdade, não. O Papa pode ser o falso profeta, mas o anticristo não. O anticristo é um líder político. O falso profeta é um líder religioso. Então pode ser que seja o Papa o falso profeta, mas o anticristo ele não é. Mas daí veja só. O rei da Jordânia, Abdullah II, disse que isso vai prejudicar os esforços para o processo de paz. Olha só, os países estão falando contra a decisão de Trump e estão dizendo o que pretendem fazer. O líder do Hamas, que é um partido que tem na Palestina o Hamas, o líder do Hamas é o Ismael Haniyeh, convocou o povo muçulmano a fazer protestos na sexta-feira. Sexta-feira agora. Já fizeram. Tudo lá já está assim, a ponto de explodir, irmãos. Já teve míssil indo de lá para cá. Tudo quanto é tipo de coisa. E nós aqui no Brasil pensando em quê? A crise brasileira. Que crise brasileira, irmãos? Jesus está voltando. Olhe um pouco mais além do Brasil, olhe para o que está acontecendo no mundo. A China, esse nome aqui não sei como é que eu vou falar, mas é Xi Jinping, acho que é isso. Alertou para o aumento da tensão no Oriente Médio. Então todos os líderes das nações, e principalmente os das nações árabes, estão indo contra o que o Trump fez e estão dizendo, volte atrás. Eles estão fazendo pressão para que Trump volte atrás e decida que Tel Aviv continue sendo capital. Eu acredito que ele não vai voltar atrás. Deus abençoe que não volte atrás. Se voltar, aí não sei, mas espero que não volte. Né? Porque eu achei ele muito corajoso por fazer isso. Ele se levantou contra o mundo todo, contra todos os exércitos. Então, Deus abençoe que ele não volte atrás. Que ele continue mantendo firme a decisão dele.
O presidente da França, o Emmanuel Macron, esse aqui é outro quitado como sendo o anticristo, mas eu não acredito que seja ele, eu acredito mais no presidente da Turquia que seja o anticristo. Ele ligou para o Trump e alertou dizendo, olha, isso é uma má ideia. Então todos eles tentaram fazer com que o Trump não assinasse esse decreto, essa lei, essa ordem, de que Jerusalém seja vista a partir de agora como capital oficial de Israel. Até o Papa Francisco, olha só, o Papa Francisco, que deveria, estar contente vamos imaginar que ele conhece a Bíblia, e que deveria estar contente sabendo que é um sinal do fim, mas ele não agiu assim. O Papa Francisco gosta muito de aparecer, ele sempre está dando opinião e tal, e mais do que os outros papas que já passaram. Ele disse assim, ele pediu para o Trump que o status atual fosse mantido. O que é isso? Ele disse, não troque a capital, deixe como está. Mas ainda bem que o Trump não ouviu. Então veja só, irmãos. Você pode dizer, a pastora está doida, a pastora quer que aconteça a guerra. Eu não quero que aconteça a guerra. A guerra vai acontecer eu querendo ou não. Mas eu quero que mais um sinal se cumpra para Jesus vir nos buscar. Amém? Então isso está acontecendo, E todos os líderes, então, das nações estão muito preocupados. E agora, quarta-feira, vai ter essa reunião dos países árabes. Então fique atento, perceba, se ligue no que está acontecendo. Pare de assistir novela Apocalipse da Record, pelo amor de Deus. Olha o que está acontecendo no mundo. Jesus está voltando. O ministro da Educação de Israel, Naftali Bennett, ele pediu que os outros países sigam o exemplo dos Estados Unidos. E os outros países que são aliados aos Estados Unidos, eles já têm alguns comentando que também vão levar a embaixada dos seus países para Jerusalém. Então eles ainda não declararam, não saiu ainda a notícia de quais são esses países aliados dos Estados Unidos que vão fazer isso, mas já tem alguns países que falaram que vão fazer o mesmo. Vão levar a embaixada do seu país para Jerusalém. Então, irmãos, isso são as profecias se cumprindo. Se cumprindo por quê? Porque nós estamos no final dos tempos. Nós somos a geração do fim. Nós somos o povo que vai estar vivo no momento que o arrebatamento acontecer. É claro, ninguém sabe o dia que vai morrer, eu posso até nem amanhecer viva, mas eu estou dizendo a nossa geração. Nós estamos sendo o povo, a geração que vai participar do arrebatamento e que não vai ver a morte. Os salvos que já morreram salvos vão ser ressuscitados para ser arrebatados. Os que estiverem vivos, se nós estivermos aqui ainda vivos no momento do arrebatamento, nós não teremos passado pela morte. Olha que maravilha. Não vamos passar pela morte física, porque morte espiritual para salvo não tem, graças a Deus. Mas daí nem a física. Então Jesus está voltando. Então deixe de bobagem, deixe de tanta besteira, de querer correr atrás de dinheiro, de querer ficar famoso. Jesus está voltando, irmãos. Aí tem um detalhe ainda mais importante aqui que eu quero falar para vocês, já vou terminar. Olha só, com isso, o que pode acontecer? A guerra. Guerra vai acontecer, isso é certeza. Não sei se agora, esses dias, se vai demorar mais um pouquinho, eu não sei dizer o dia, mas a guerra vai acontecer. Agora, acontecendo a guerra, antes, eu acredito, acontece o arrebatamento, aí acontece a guerra, o mundo fica virado, vai ser um caos, aparece o anticristo para colocar ordem, entre aspas, uma falsa paz no mundo.
e vai conseguir isso por 3 anos e meio, mas que é uma falsa paz, porque a única paz verdadeira quem dá é Jesus. Amém? Então, o que está para acontecer é isso. E aí, olha só, Jerusalém agora, com essa assinatura do Trump, tem tudo nas mãos para reconstruir o templo. Reconstruindo o templo, porque daí eles vão assumir o controle de onde hoje é a mesquita, o Domo da Rocha, né, que é a mesquita sagrada dos muçulmanos, dos árabes. Então eles vão ter novamente a posse da cidade velha de Israel, de Jerusalém, desculpe. Vão ter novamente o lado oriental, né, da cidade de Jerusalém. Vão poder reconstruir o templo, que foi destruído, então, no ano 70, né? E aí tudo fecha para quê? Para que o anticristo se manifeste, porque a palavra do Senhor nos diz que o anticristo se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus. Então veja só, irmãos, não leve essa notícia para o lado de qualquer coisa que está acontecendo lá. Não. Receba essa notícia do que Trump fez como uma profecia bíblica, porque é o que realmente é. Receba essa notícia se preparando melhor para ser arrebatado. Largue mão de pecado. Não é mais hora disso, irmãos. Se consagre, se santifique, se prepare, leia a Bíblia, ore, jejue, venha nos cultos. Irmãos, busque o Espírito Santo. O nosso povo de terça aqui está uma bênção, mas não enche a igreja. Aumentou muito o número dos irmãos que vêm no culto de terça, graças a Deus. Mas não enche a igreja. O que significa isso? Que o povo não está nem aí, só quer bênção, libertação, cura, prosperidade. E a salvação, que é buscar o Espírito de Deus, buscar o Espírito Santo, que é o que vai nos levar no momento do arrebatamento, esse fica para depois. Se der tempo, é o que a maioria das pessoas pensa. Mude enquanto é tempo. O Senhor Jesus pode voltar hoje ainda. Você está preparado?